Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou resolver para vocês aqui uma questão de fundamentos de matemática. Então vamos começar o vídeo, porque talvez demore um pouquinho. Então, nessa questão ele pede para eu resolver as equações do segundo grau através do método de completamento de quadrados. E depois eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara para verificar o resultado. Então, meio que a fórmula de Bhaskara vai servir como uma prova real do resultado através do método do completamento de quadrados, né? E o que seria resolver a equação do segundo grau? Seria encontrar a raiz ou as raízes, né, da equação do segundo grau. E o que seria a raiz de uma equação do segundo grau? Seria o valor de x que faz com que, por exemplo, na letra F, menos x ao quadrado mais 3x, aí seria o valor de x que acaba resultando, no final das contas, zero igual a zero, né? Porque seria o x seria um valor, um número real, que substituído aqui nessa incógnita, resultaria, no final das contas, em zero igual a zero. Então, só para fazer uma revisão básica aqui com vocês. Uma equação do segundo grau, ela está na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a é o coeficiente de x ao quadrado, o a é um número real, é um coeficiente que é um número real, uma constante é um número, e a tem que ser diferente de zero para que a equação seja do segundo grau, porque a equação do segundo grau é onde temos x elevado ao quadrado, né? E se a for zero, porque não temos x elevado ao quadrado. O b é o coeficiente que vem antes do é a constante, que é o coeficiente que vem vem antes do x, né? X elevado à primeira potência. E o c é a constante, que é o coeficiente independente de x, né? É como se ele tivesse, é como se o c estivesse multiplicado por x elevado a zero, cx em que x está elevado a zero, sendo que x elevado a zero é igual a 1. Então, é como se fosse c vezes 1, que é igual a c. Aí aqui temos alguns exemplos. Aqui na letra F temos que o A é igual a menos um, o B é igual a 3 e o termo independente de x é igual a zero. Aqui na G é como se o A fosse igual a 1, o B fosse igual a menos 2 e o C fosse igual a menos um. Aqui o A é igual a 1, o B é igual a menos um e o C é igual a menos 12, né? Precisamos aqui primeiro fazer uma revisão básica de produtos notáveis, né? Eu não vou escrever todos os produtos notáveis aqui, só dois que são interessantes para resolver pelo método do completamento de quadrados, né? Resolver a equação do segundo grau. Se eu tenho x mais alfa ao quadrado é igual a x mais alfa, que multiplica x mais alfa, que é igual a x ao quadrado vezes mais x alfa, x vezes alfa, mais alfa x, que é igual a x alfa, só mudei a ordem, e por fim, mais alfa ao quadrado. Isso tudo é igual a x ao quadrado, x alfa se repete duas vezes aqui na soma, então é mais 2x alfa, mais alfa ao quadrado. E temos aqui também um outro produto notável que é x menos alfa ao quadrado, que seria igual a x menos alfa, que multiplica por x menos alfa, que é igual a x ao quadrado menos x alfa,
porque é x vezes menos alfa, menos alfa vezes x, vou trocar a ordem, menos x alfa novamente, e menos alfa vezes menos alfa. Menos com menos dá mais, então dá mais alfa ao quadrado. Esse produto notável é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. Então temos que ter gravado em mente, já que sabemos fazer, temos que ter gravado em mente que x mais alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x alfa mais alfa ao quadrado, e que x menos alfa ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. E agora eu vou fazer uma revisão básica também do conceito de módulo, né? O módulo de x, por exemplo, é igual a x se x for maior ou igual a zero, e módulo de x é igual a menos x se o x for menor do que zero. Por exemplo, módulo de 3 é igual, 3 é maior ou igual a zero, então é só repetir. E módulo de menos 5, por exemplo, como menos 5 é negativo, é menor do que zero, então o módulo de menos 5 é menos 5, que é igual a mais 5. E temos uma outra forma de representar um módulo, que seria na forma x ao quadrado tirando a raiz quadrada disso, que seria igual a x. Vou utilizar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tenho menos 2 ao quadrado e tiro a raiz, por exemplo, eu quero saber o módulo de menos 2. Então, eu pego menos 2, elevo ao quadrado e tiro a raiz quadrada disso, que é igual a raiz quadrada menos 2 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 2, que é igual a raiz quadrada menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4, raiz de 4 é igual a 2. Isso daqui não é uma prova, isso daqui é só mostrando um exemplo que dá para representar o módulo de x como x ao quadrado tirando a raiz quadrada dele. Porque se eu tenho um número negativo, eu elevo ao quadrado, e o número negativo elevado ao quadrado sempre vai dar positivo. E se eu tirar a raiz quadrada de um número positivo que foi resultado de um número elevado ao quadrado, vai dar a raiz quadrada dele, que dá sempre um número positivo, porque a raiz quadrada de um número positivo é um número positivo. Então podemos começar aqui o vídeo, no sentido de começar a resolução da questão. E eu já começo com menos x ao quadrado mais 3x igual a zero. Então o A seria menos 1, o B seria mais 3 e o C, o termo independente de x, igual a zero. É sempre, na minha estratégia de fazer, é sempre o mais indicado transformar o A que está menos 1, né? Deixar com que o termo A seja igual a 1, e o que eu preciso fazer para isso se tornar realidade. Então, se eu multiplicar por menos 1 em cada lado da equação, ficaria menos 1, que multiplica menos x ao quadrado, mais 3x, é igual a menos 1, que multiplica x. Multiplica zero, na verdade. Porque se eu fizer uma equação, se eu fizer com que a equação do segundo grau tenha um a igual a 1, fica mais fácil de ser feito pelo método de completamento de quadrados, e também para resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. E só lembrando que eu vou fazer aqui por completamento de quadrados. Eu vou fazer essa questão aqui da letra F de três maneiras, né? Essa daqui é a primeira maneira. Menos 1 vezes
menos x, x ao quadrado, menos com menos dá mais, então dá x ao quadrado. Menos 1 vezes 3x dá menos 3x. Menos 1 vezes 0 é igual a 0. Então eu vou encontrar as raízes aqui dessa equação do segundo grau, que são as mesmas raízes da equação do segundo grau da letra F. Eu só multipliquei cada lado da equação por menos 1. Relembrando de produtos notáveis, né? Que x mais alfa... Ah, não, agora tem que ser o menos. Eu vou usar o menos por quê? Seria o x menos o alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. Por que eu usei x menos alfa ao quadrado? O menos alfa é porque aqui o coeficiente b é negativo, né? Eu falo coeficiente b porque é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Como b é menor do que zero, eu vou usar x menos alfa ao quadrado como produto notável. E agora, recuperando aqui a equação da letra F, que eu vou usar essa daqui, então seria x ao quadrado, eu vou repetir aqui do produto notável, o menos 2x, e qual seria o número que eu tenho que multiplicar por menos 2x para ser menos 3x? Então, já está negativo, então eu vou usar o número positivo, então eu vou usar o 3 sobre 2. Porque se eu multiplicar menos 2x por 3 meios, simplifica 2 sobre 2 e dá menos 3x, assim como está aqui. E esse 3 meios seria o alfa. Então, o alfa ao quadrado é 3 sobre 2 ao quadrado. Então, esse seria o x menos o alfa, e o alfa é 3 sobre 2. Então, o produto notável x menos 3 meios ao quadrado é igual a x ao quadrado. Esse 2 no numerador simplifica com 2 no denominador aqui, aí fica menos 3x. Aí, relembrando uma regra aqui da propriedade das potências, né, que 3 meios ao quadrado é igual a 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais 9 sobre 4. Então, para que eu possa simplificar essa equação aqui utilizando produtos notáveis, tá faltando o mais 9 quartos aqui. Aí então eu posso adaptar. Eu vou somar 9 quartos tanto no lado esquerdo quanto no lado direito da equação. Vai ficar assim: x ao quadrado menos 3x mais 9 quartos é igual a zero mais 9 quartos, que é igual a 9 quartos. Então, x ao quadrado menos 3x mais 9 quartos, tendo em vista aqui, eu posso simplificar pelo produto notável, 3 menos x menos 3 sobre 2, tudo isso ao quadrado, é igual a 9 quartos. Agora eu vou tirar a raiz quadrada de cada lado da equação, vai ficar a raiz quadrada de x menos 3 quartos elevado ao quadrado, que é igual a raiz de 9 quartos, que é igual a raiz de 9 sobre raiz de 4, que é igual a raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. E relembrando que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a módulo de x. Então, o módulo de x menos 3... eu acabei me enganando aqui. Esse daqui, esse 4 deveria ser um 2. Assim como é aqui em cima, né? Então, o módulo de x menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Então, temos duas opções. Módulo de x menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Então, x menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Ou, eu vou tentar arrumar um espaço melhor aqui.
Pronto. Então, o módulo de x menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Isso significa que x menos 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2, ou x menos 3 sobre 2 é igual a menos 3 sobre 2. Aqui nessa equação aqui, eu vou somar 3 sobre 2 em cada lado da equação. Fica x menos 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 é igual a 3 sobre 2 mais 3 sobre 2. X menos 3 sobre 2 mais 3 sobre 2 é zero. Aí aqui fica é uma soma de duas frações com o mesmo denominador, então fica 3 mais 3, repete o denominador, que é igual a 3 mais 3, 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, o x1, a primeira raiz encontrada aqui da equação do segundo grau seria 3. E a segunda equação aqui, eu vou somar 3 meios em cada lado da equação também. Menos 3 meios mais 3 meios é zero. E no lado direito, a mesma coisa. Então, x2 aqui, a segunda raiz, é igual a zero. Então, essas foram as raízes encontradas da equação do segundo grau pelo método do completamento de quadrados, né? Agora, como eu sei que é 3 e 0, eu vou resolver pela segunda forma, que seria o seguinte, multiplicando cada lado da equação por menos 1, eu já fiz isso anteriormente, então vou colocar direto aqui, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Se eu colocar o x em evidência no lado esquerdo da equação, fica x que multiplica x menos 3 igual a zero. E para que isso seja verdade, para que dê zero no lado esquerdo, x igual a zero, porque esse x aqui, se ele for igual a zero, ele pode multiplicar por qualquer coisa aqui no lado direito de x menos 3, que vai dar zero. Por exemplo, daria zero que multiplica 0 menos 3, que é igual a zero que multiplica por menos 3, que é igual a zero, assim como o lado direito. Então temos uma raiz aqui, e a outra raiz seria se x menos 3 fosse igual a zero. Então seria, se x for igual a 3, dá 3 menos 3 e dá zero. Então aqui 3 que multiplica 3 menos 3 é igual a 3 vezes zero, que é igual a zero. Então encontramos aqui a segunda raiz, que seria x2 igual a 3, ó. Assim como o resultado que eu encontrei aqui em vermelho pelo completamento de quadrados, né? E agora eu vou fazer utilizando a fórmula de Bhaskara, que seria, se eu tenho uma equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vou usar aqui x ao quadrado menos 3x igual a zero. Então o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c igual a zero. Isso ficaria igual a menos b, que é menos 3, menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é zero. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos menos 3 dá mais 3, mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 0 dá 0. Sobre 2.
Isso é igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3. Aí se eu somar 3 mais 3, 6 sobre 2, que é igual a 3. E se eu subtrair, 3 menos 3 dá 0 sobre 2, que é igual a 0. Pronto. Então a primeira raiz encontrada foi 3, a segunda raiz encontrada foi 0. Vamos agora aqui para a letra G, né, da questão. Eu só vou fazer de duas formas, né, porque não é necessário fazer colocando x em evidência nesse caso. Fazer primeiro pelo método do completamento de quadrados. Então, se eu tenho, como b é negativo, eu vou colocar o produto notável, que é x menos alfa elevado ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. Então, pegando a equação que eu tenho aqui, do segundo grau, né? Ainda bem que o a já é 1, né? Eu não preciso alterar isso. Então, seria x ao quadrado menos 2x. Então, qual seria o número que vai acabar sendo alfa, que eu tenho que multiplicar por menos 2x para que ele seja esse menos 2x aqui da letra G? Então, o alfa seria igual a 1 mais o alfa ao quadrado. Como o alfa é 1, então seria 1 ao quadrado. Então seria x menos alfa, x menos 1 ao quadrado. E x menos 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 ao quadrado, que é 1. Então eu tenho aqui na letra G x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Então, para eu poder fazer o produto notável, né, eu teria que ter um mais 1. Só que aqui, no lado esquerdo da equação, eu tenho menos 1, né, o do termo independente de x. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar 2 em cada lado da equação, porque tudo que eu faço no lado da equação tem que fazer do outro lado também. Menos 1 mais 2 é igual a 0 mais 2. E por que eu estou somando 2? Porque menos 1 mais 2 vai dar um positivo daqui, ó. Então seria x ao quadrado menos 2x, menos 1 mais 2 dá mais 1, e 0 mais 2 dá 2. E esse x ao quadrado menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada de cada lado da equação. Isso daqui é a mesma coisa que escrever o módulo de x menos 1 igual a raiz de 2. Então, x menos 1 é igual a raiz de 2, ou x menos 1 é igual a menos raiz de 2. Por quê? Módulo de raiz de 2 é igual a raiz de 2, e módulo de menos raiz de 2 é igual a raiz de 2. São as duas possibilidades aqui. Somando 1 em cada lado da equação aqui, daria mais raiz de 2. X menos 1 mais 1, 0, é igual a 1 mais raiz de 2. E somando 1 aqui novamente, menos 1 mais 1 dá 0, 1 menos raiz de 2. Beleza, então, temos que a primeira raiz é 1 mais raiz de 2 e a segunda raiz é 1 menos raiz de 2. Então eu resolvi aqui, eu encontrei as duas raízes da equação de segundo grau pelo método do completamento dos quadrados. E agora eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a 0.
E a forma da equação do segundo grau é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Então temos que o a, nesse caso, é igual a 1, o b é igual a menos 2 e o c é igual a menos 1. A fórmula de Bhaskara é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. O b ao quadrado menos 4ac é chamado de delta, né? Tudo isso sobre 2a. Isso é igual menos o b é menos 2, então fica menos menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 1, que é o c. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Menos menos 2 dá mais 2, mais ou menos raiz quadrada, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Dois vezes 1 dá 2. Então temos que é 2 mais ou menos raiz de 8, sobre tudo isso sobre 2, sendo que raiz de 8 é igual a raiz quadrada de 4 vezes 2, que eu posso separar, que seria raiz de 4 vezes raiz de 2, e raiz de 4 é igual a 2, então fica 2 raiz de 2. Então seria 2 mais ou menos 2 raiz de 2, tudo isso sobre 2, que isso é igual a 2 sobre 2, mais ou menos 2 sobre 2 raiz de 2. 2 sobre 2 dá 1, mais ou menos 2 sobre 2 dá 1 também, raiz de 2. Então teremos 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2, que são as mesmas raízes encontradas pelo método do completamento dos quadrados. Então, essa prova real aqui, pela fórmula de Bhaskara, está correta. Agora temos aqui o último item da questão que vai ser resolvida nesse vídeo aqui. Primeiramente eu vou fazer pelo método do completamento de quadrados, né? Como o b é negativo, eu vou usar o produto notável x menos alfa ao quadrado, que é igual a x ao quadrado menos 2x alfa mais alfa ao quadrado. O a aqui dessa equação do segundo grau da letra H já é igual a 1. Eu vou repetir esse menos 2x aqui, ó, do produto notável acima. E eu tenho que descobrir qual seria o número alfa que multiplicado por menos 2x daria menos x. Então seria 1 sobre 2, que simplificaria com 2 do numerador e ficaria menos x. Então alfa é 1 sobre 2. E alfa ao quadrado é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1/4, né? Então alfa é 1/2. Beleza, x menos 1/2 ao quadrado é igual a x ao quadrado menos x mais 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 sobre 4. 1/4. Então, beleza. Se na letra H eu tenho x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0, eu vou somar 12 em cada lado da equação. Menos 12 mais 12 é 0. E agora eu vou somar 1/4 em cada lado da equação por causa desse produto notável aqui. Ficaria x ao quadrado menos x
mais 1/4 é igual a 12 mais 1/4. E como seria 12 mais 1/4? Eu tenho que igualar os denominadores aqui para poder realizar a operação de adição entre frações, né? Então eu vou multiplicar o 12 por 4/4 mais 1/4. Isso é igual a 12 vezes 4, 48, mais 1, tudo isso sobre 4. 48 mais 1, 49, sobre 4. Então ficaria x ao quadrado menos x mais 1/4 é igual a 49 sobre 4. E x ao quadrado menos x mais 1/4 é igual a x menos 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, aqui nessa equação, eu vou tirar a raiz quadrada de cada lado da equação. Seria a raiz quadrada de x menos 1 meio ao quadrado é igual a raiz de 49 sobre 4, que é igual raiz de 49 sobre 4 é igual a raiz de 49 sobre raiz de 4, que é igual a raiz de 49 é 7, e raiz quadrada de 4 é 2. É 7 sobre 2. Como esse número aqui, o x menos 1 sobre 2, está elevado ao quadrado e eu tiro a raiz quadrada dele, então é a mesma coisa que escrever o módulo dele, né? Módulo de x menos 1 sobre 2 é igual a 7 sobre 2. Então, x menos 1 sobre 2 é igual a 7 meios, ou x menos 1 sobre 2 é igual a menos 7 meios. Por quê? Porque, basicamente, as duas opções são módulo de 7 meios é igual a 7 meios e módulo de menos 7 sobre 2 é igual a 7 meios. Então são as duas opções aqui. Somando 1 meio em cada lado dessa equação, menos 1 meio mais 1 meio dá 0, 7 mais 1 sobre tudo isso sobre 2, que é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. Então temos que uma raiz é igual a 4. Somando 1 meio novamente aqui na outra equação. Menos 7 sobre 2, que é igual a menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então temos que a primeira raiz encontrada da equação do segundo grau da letra H é 4, e a segunda raiz seria menos 3. Então, eu acabei resolvendo aqui pelo método do completamento de quadrados, né? Que o x1 é igual a 4 e o x2 é igual a menos 3. Agora, eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara, né? Em que uma equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, que temos x ao quadrado menos x menos 12 é igual a 0. Então o a é igual a 1, o b é igual a menos 1 e o c é igual a menos 12.
A fórmula de Bhaskara seria menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado menos 4ac é o delta, né? Chamar de delta, tudo isso sobre 2a. O b é menos 1, né? Então fica menos 1, mais ou menos menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 12. Tudo isso sobre 2 vezes 1. Menos 1 dá 1, mais ou menos raiz quadrada. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 12. Menos com menos dá mais. 4 vezes 12 é 48. 2 vezes 1 dá 2. Isso é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 49. Tudo isso sobre 2. Que é igual a 1 mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso sobre 2. Então fica 1 mais 7 é 8 sobre 2, que é igual a 4. 1 menos 7 menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, acabou batendo o resultado, né, das raízes, né, que é 4 e menos 3, né, que são duas raízes aqui da equação do segundo grau. Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, dê um like, se inscreva no canal. É isso, até o próximo vídeo.